Olá, meu irmão, minha irmã, eu te saúdo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais esse dia de estudo. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e nós já estamos numa 16ª parte. Nós hoje estudaremos o capítulo 15. Lá nos estudos anteriores, João ele é arrebatado em espírito para o céu. Então, lá João recebe algumas revelações de Jesus Cristo, de coisas que vão acontecer em breve, no Apocalipse. E então, nesta série de estudos do Apocalipse, hoje nós continuaremos estudando o capítulo 15. Então, abra sua Bíblia no capítulo 15 e vamos dar o estudo de hoje. Muito bem. Após um grande interlúdio, um espaço dentro da história de Apocalipse, que João conta outras histórias, agora nós voltamos aqui no capítulo 5, nos encontrando com um estudo que nós fizemos lá no capítulo 11. Então vamos prosseguir agora o capítulo 11 aqui no capítulo 15. Lá no capítulo 11 nós vimos sobre os 7 anjos que tinham tocado 7 trombetas e que agora, então, mediante do som da 7ª trombeta, então Deus envia 7 flagelos sobre a terra. E aqui no capítulo 15 e o capítulo 16, os dois são ligados com a mesma história, com o mesmo acontecimento. O capítulo 15 apresenta o cenário para o derramar dessas 7 taças da ira, que vão acontecer no capítulo 16. Então, para nós entendermos melhor o capítulo 15, vamos dividir ele em 3 partes, que são 3 divisões. O primeiro assunto, o anjo ou seja, os anjos que aguardam as ordens de Deus. O segundo assunto são os santos vitoriosos que cantam o cântico de Moisés e também o cântico do Cordeiro. E também o terceiro assunto, que são os anjos emergentes com os flagelos. Porém, entenderemos todo esse assunto quando estudarmos o capítulo 16, que é a continuação da história de hoje. Lá no capítulo 16, então nós veremos a descrição de cada taça que vai ser derramada e com suas respectivas pragas. Nos estudos anteriores, onde nós vimos a abertura do 7 selo, onde foram tocados 7 trombetas, Deus julgou a terra apenas parcialmente. Foi um julgamento apenas de advertência. Aqui, nesse momento, no capítulo 15, 16, a ira de Deus, ela não será mais parcial ou temporária, ela será por completo. Então, essas 7 taças, elas representam o juízo do Cordeiro, né? Em especial a quem recebeu a marca da besta. Então, vamos dar o início à leitura do capítulo 15 e vamos partir então aqui para o versículo 1, que fala assim: Vi do céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. Aqui no versículo 1, forma apenas um cabeçalho para o estudo do capítulo 15 e o 16. E também já dá o primeiro assunto, né, que são os anjos que estão esperando, os anjos que esperam. E já finalizando, então, esse versículo 1, o versículo 1 nos mostra as pragas. Então, nessas pragas chegará um limite, o limite mais alto do furor de Deus. Ali, então, será completada ou terminada, né? Então, Deus ali despejará toda a sua ira. E fala assim, porque nelas é consumado a ira de Deus.
Então, o pecado que destruiu a humanidade, então agora, nesse momento, ele precisa ser eliminado. Então, aqui no versículo 1, ele serviu como um cabeçalho para o estudo 15 e 16. E, ao mesmo tempo, foi o primeiro assunto do capítulo 15. Muito bem. Prosseguindo o estudo, então nós veremos o segundo assunto, que são os santos vitoriosos, os remidos. Então, aqui eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, vamos ler o versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Nós vimos aqui um mar de vidro, esse mar de vidro agora misturado com fogo. E isto faz nos lembrar lá no capítulo 4, que fala do mar de vidro diante do trono de Deus. Porém, agora nós vimos aqui que é com fogo. Então, mostrando a ira de Deus. Então, a ira de Deus está prestes para cair sobre o mundo. Neste versículo, nós também vimos os vitoriosos. Os vitoriosos que passaram pela tribulação. E agora eles passaram por essa tribulação e se apresentam vitoriosos. E aqui, eles se apresentam com harpas para cantar. Então eles se contraporam à besta, eles não aceitaram ser marcados pela besta, eles morreram pela fé em Jesus. No versículo 3 e 4, que se faz importante ler junto, a palavra continua falando assim: e entoavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as suas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Muito bem. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, livre lá do Egito, então eles cantaram um cântico de Moisés. E agora, por eles estarem livres para sempre, livres da mão do diabo desta vez, então eles cantam o cântico do Cordeiro. Então eles cantam uma vitória definitiva sobre o mundo. Então aqui Deus é louvado, louvado pelas suas obras maravilhosas que tem feito a eles. E aqui no final do versículo 4, a palavra vai falar assim: por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, isso nos lembra a passagem de Filipenses. Em Filipenses 2:10, a palavra ela fala da seguinte maneira: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? E já partindo para o término do terceiro assunto aqui do capítulo 15, onde vai falar sobre os anjos emergentes, os anjos que aparecem com os flagelos. Então Deus aqui envia os flagelos. Então se faz necessário aqui nós lermos do versículo 5 ao versículo 8. A palavra fala assim: depois destas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro.
Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus, e no seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. João aqui agora, ele vê o santuário, esse santuário que se abre. E dali então saem 7 anjos que tinham 7 pragas. Aqui no versículo 6, nós podemos ver alguns detalhes dos anjos. Eles estavam vestidos de linho, um linho resplandecente, eles estavam cingidos na altura do peito, com um cinto de ouro. Então isso lembra um sacerdote limpo, livre de corrupção, livre de imoralidade, livre da injustiça, se apresentando para Deus e saindo do tabernáculo de Deus. Então, fala que eles saíram do tabernáculo, ou seja, eles saíram da presença de Deus. Então eles saem com uma missão. Ninguém vai na presença do Senhor imundo. Os sacerdotes, eles se preparavam para entrar no santuário. E aqui então eles estavam preparadíssimos. Então lembra aqui a maneira que eles estavam vestidos, a maneira que eles se portavam, podemos comparar então eles como um sacerdote puro de coração, sem corrupção, sem imoralidade. Eles estavam na justiça. Então eles saem com uma missão. Então essa missão é levar essas 7 taças com essas pragas. Então vão derramar agora no mundo naqueles seguidores da besta. Já no versículo 7, nós vimos querubins. Fala aqui dos seres, dos animais, mas são querubins, os 4 querubins que estão ao redor do trono de Deus. Então, aqui fala que um querubim pega e entrega essas 7 taças aos 7 anjos. Já no versículo 8, nós vimos que o santuário ele se enche de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. Então isso nos lembra no Antigo Testamento, lá em Êxodo, no capítulo 40, versículo 35, e também em Reis, no capítulo 8, versículo 10, onde a glória de Deus enchia o templo, em forma de fumaça. No versículo 8, ainda fala, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então isso significa que ninguém pode entrar na presença do Senhor. Aqui ninguém mais entra na presença do Senhor para pedir intercessão por alguém. Então acaba-se aqui todas as oportunidades que alguém teve de alguém interceder. Alguém interceder por alguém. Acabou-se. Então, amados irmãos, nós vimos aqui uma introdução do estudo. Então, o capítulo 15, que nós acabamos de estudar, ele é apenas uma introdução do capítulo 16. Porém, para esse estudo não ficar muito longo, cansativo, nós vamos continuar em uma outra oportunidade. Então, a próxima oportunidade vamos estudar o capítulo 16, que é a continuação deste assunto. Eu quero agradecer a você que esteve até esse momento comigo, nesses poucos minutos de estudo. Que Deus possa estar te dando sabedoria cada vez mais, inteligência, a capacidade, o discernimento de você poder entender a palavra de Deus, que você tenha paciência e aguarde que o Espírito Santo vai mostrar a verdade. Nenhum homem é capaz de te mostrar literalmente a verdade. Apenas os pastores conduzem na palavra,
mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. Então, mediante sua oração, pedindo para o Espírito Santo, ele que vai te liberar o conhecimento. Então, meus amados irmãos, agradeço mais uma vez a todos que participaram. Eu aguardo vocês no próximo estudo. E eu quero orar por vocês. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, nós vemos até Ti em nome de Jesus Cristo. Te agradecer, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estudo, de estarmos junto com os irmãos. Envia seu Santo Espírito, Senhor Deus, aonde eles estiverem estudando comigo, Senhor Deus. Abençoe a cada um, Senhor Deus. Abençoe suas famílias. Estende a sua poderosa mão sobre eles, Senhor Deus. Dê sua proteção. Eu te peço em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.